Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. É uma grande satisfação ver cada um dos irmãos aqui, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Sejam muito bem-vindos. Mais um culto solene ao Senhor. É sempre uma alegria nós estarmos reunidos aqui, ter comunhão com os irmãos e que nós possamos a cada dia sempre valorizar este dia, né, o dia de domingo, que nós possamos sempre nos reunir com amor, com alegria, sempre com louvor sincero nos corações. Porque é disso que o Senhor sagrada, como foi pregado hoje de manhã, nós somos espirituais, somos seres espirituais, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Nesse momento eu gostaria de pedir que os irmãos colocassem de pé e abram comigo o Salmo 95. Salmo 95, ele tem 11 versículos, nós vamos ler ele completo. O título do Salmo diz assim: Convite a louvar o Senhor. Vamos ler todos juntos. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos nesta noite, Senhor, para louvar o Teu nome, para aprender mais da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, com coração alegre, coração disposto, Senhor, cantar e entoar louvores a Ti, Senhor, e ter um coração aberto, Senhor, que nossos ouvidos espirituais sejam abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Tira, Senhor, de nós todo o endurecimento de coração, Senhor, quebranta os nossos corações a cada dia, e que nós possamos, Senhor, ser ovelhas, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, sendo guiadas por Ti, Senhor, que nós não venhamos a endurecer nosso coração, Senhor, como aquele povo no deserto, Senhor, e nós possamos a cada dia, Senhor, nos voltar para Ti em espírito e em verdade. Nós clamamos a Ti, colocamos nossas vidas diante de Ti humildemente e tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, como diz o título do Salmo, né, convite a louvar o Senhor, esse aqui é um hino de louvor a Deus, certo? O salmista, ele pede à congregação que se curve em adoração. É isso que ele fala aqui, né? Quando nós devemos nos prostrar diante dele, né? O verso 1, ele diz assim, né? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Esse dirigente, né, provavelmente um sacerdote de Israel, ele chama a congregação para adorar o Senhor junto com ele. No verso 2 ele diz assim: saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. O que ele faz? Ele conta aqui nesse verso 2 como é a forma que nós devemos nos voltar a Deus, né, com ações de graças, né, com coração grato, coração alegre, e ele diz que nós devemos cantar com ele salmos, cantar a Deus salmos. E ele diz por quê? No verso 3, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Ele compara com aqueles deuses pagãos das outras nações, que na verdade não são deuses verdadeiros, são deuses falsos, e ele compara com esses deuses, diz que ele está acima de todos esses deuses. Aqui no verso 4, no 5, o salmista ele vai falar um pouquinho, né, mostrar toda a grandiosidade desse Deus e o poder desse Deus, que é um Deus criador. Ele diz assim, olha: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Então imagine só, por exemplo, o Everest, o maior de todos os montes da terra. Ele está nas mãos de Deus, ele pertence a Deus. Ele diz assim: dele
Deus é o mar, pois ele o fez. Foi Deus quem fez todos os mares, obra de suas mãos os continentes. Então, terra e mar foi Deus quem criou. Ele é o Deus criador. E é por isso que nós devemos louvar a Deus e ir a Deus com louvor, com ação de graças, com salmos. No verso 6, ele chama novamente a adoração, o salmista, e diz que nós devemos adorar e nos submeter a Deus. E por que nós devemos fazer isso? Porque Deus é o Criador. Ele diz aqui, olha, vinde, adoremos e prostremo-nos. Né? Vamos adorar a Deus, vamos nos prostrar diante desse Deus. E ajoelhemos diante do Senhor. Por quê? Porque Ele nos criou. Ele é um Deus Criador, foi Ele quem nos criou. No verso... E aqui, ele diz ainda no verso 7 também, né? A primeira parte, ele diz assim, Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Então aqui nessa primeira parte do verso 7, ele usa uma figura de linguagem que é bem recorrente. Deus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas, é Ele quem vai nos guiar. E aqui, dessa segunda parte do verso 7 até o final, no verso 11, ele tem uma advertência muito severa para nós, né? Tanto para aquele povo que estava ouvindo esse salmo, aquele povo que era o público-alvo desse salmo naquela época, e para nós também. O que ele diz aqui? Olha, é uma advertência de Deus para que o povo de Deus, seu povo, ouça a sua voz e lhe seja obediente. Então ele diz aqui, olha, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Então aqui ele traz à nossa memória, né, aquele povo que foi retirado do Egito com mão forte, com mão poderosa, que caminhou pelo deserto durante 40 anos, e mesmo assim, mesmo eles terem visto tantos prodígios, eles se desviaram, eles não ouviram a voz de Deus. Então o salmista ele usa o povo de Israel como um exemplo negativo do que nós não devemos fazer. Nós não devemos endurecer o nosso coração quando Deus nos chama. Né? Então ele usa justamente essa analogia. Tanto que o autor da carta de Hebreus, lá no capítulo 3, ele vai usar essa passagem justamente na vida do cristão. Né? Aqueles que se professam cristãos devem permanecer fiéis se quiserem entrar no descanso de Deus. Né? E aqui é por isso que no verso 11, Deus ele fala para o povo, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, se nós quisermos entrar nesse descanso, no descanso eterno, nós devemos adorar a Deus, nós devemos ser fiéis a Deus. E uma coisa importante, qual que eu gostaria de finalizar esse momento, é o seguinte, eles aqui no verso 7, na segunda parte, hoje, se ouvirdes a sua voz. Esse hoje, que ele diz aqui, é um dia sempre presente, ou seja, todo dia. Hoje, domingo, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje, segunda-feira, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje, terça-feira, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Então, é sempre um dia constante. Todos os dias, quando nós ouvirmos a voz de Deus sendo pregada, quando nós lemos, ouvimos a voz de Deus falando ao nosso coração, nós devemos sempre não endurecer o nosso coração. Nós devemos estar atentos para aquilo que Deus quer falar na nossa vida através da sua palavra. Amém? Então, nesse momento, nós vamos louvar a Deus, né? E vamos, como diz o salmista, vamos cantar com júbilo ao rochedo da nossa alma. Então, como diz a palavra, cante. Vamos nos colocar de pé, irmãos, por favor.
que a cada dia nós possamos dizer para a nossa alma, né, para ela cantar com júbilo, cantar com alegria, porque Deus, Ele é merecedor. Certo? Então, nesse momento, vamos cantar Meu Louvor é...
abençoado ao nosso redor, que nós continuemos cantando e louvando ao nome do Senhor. Assim como nós acabamos de cantar, que nós possamos continuar louvando, mesmo que tudo esteja dando errado. Nós sabemos que muitos momentos chegarão em nossas vidas, que tudo não vai sair do jeito que a gente gostaria, mas nós confiamos em Deus. Nós vamos continuar louvando, nós devemos continuar louvando. Amém? Então, nesse momento, nós vamos cantar ao amado. Nós possamos sempre louvar o nosso Deus, ter um amado de nossa alma. Nesse momento eu gostaria de pedir que o nosso irmão Benito fizesse uma oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, só por Jesus nós nos levantamos, nós estamos aqui e nós somos consumidos por Ele. Só por Ele, Salvador de nossas vidas, o único Redentor, o único que nos dá acesso a Ti, Deus, muito obrigado, Deus, por ser muito poder, por derramado por nós, porque Ele, meu Pai, Ele já nos capelei, o povo, nós estejamos prontos, Deus, para chegar para o grande dia. Obrigado, Deus, por tão grande privilégio de ainda nessa vida, não tem pecado, a gente poder te conhecer. Quando chegar o momento, Deus, que teremos em paz com o Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus, por isso, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Muito obrigado, Pai. Oramos a Ti, em nome santo de Jesus. Amém. Então, sentamos. Então, como disse aqui no Salmo, o salmista ele usa essa questão, essa figura de linguagem das ovelhas. Então, que nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor, Ele é o nosso pastor.
Amém. Então, não se esqueçam disso. O Senhor é o nosso pastor, Ele que deve guiar nossas almas, Ele que deve ser o guia eterno das nossas almas, para que nós possamos sempre lembrar que nós devemos descansar nele. Amém? Então, para encerrar esse momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem mais uma vez em pé, que nós possamos a cada dia pedir para que Deus venha nos encher com o seu Santo Espírito. Enche-me, Espírito. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, nos enche, Senhor, com teu Santo Espírito, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter um coração quebrantado, Senhor, que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, a cada dia, que nós possamos, Senhor, nos voltar para ti, Senhor. Permite, Senhor, que nós não sejamos como aquele povo, Senhor, do deserto, que foi rebelde à tua palavra, não, Senhor, não te ouviu, mesmo vendo todas as maravilhas que tu tens feito, que tiveste feito, Senhor, entre eles, livrando eles com mão poderosa, Senhor, do poder do Egito, Senhor. Nós possamos, Senhor, reconhecer a tua mão poderosa em nossas vidas a cada dia, vendo, Senhor, um milagre acontecendo em nossas vidas a cada dia, Senhor.
nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, nos voltar para Ti. Nos enche, Senhor, com Teu Santo Espírito. Nós clamamos a Ti, Senhor, com humildade, Senhor, com mansidão, nós possamos, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pregador neste momento. Nós possamos, Senhor, não ser meros ouvintes da Tua palavra, mas praticantes aceitos. Que nós possamos dar testemunho, Senhor, da Tua palavra quando nós formos ao mundo, Senhor. Nos usa, Senhor, poderosamente. Converte as nossas famílias, converte os nossos familiares, converte todos aqueles que têm chamado, segundo a Tua benevolência, Senhor, através de nossas vidas. Nós clamamos a Ti e tudo te pedimos humildemente. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, uma boa noite a todos. Uma alegria vê-los aqui nesta noite. Nós estamos tratando, desde amanhã, eu quero finalizar esse assunto agora à noite, nós não tivemos tempo para finalizar sobre os mandatos criacionais. Nosso testemunho, irmãos, ele deve ser um testemunho impactante. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós não devemos desferir socos no ar. Nós não podemos, irmãos, perder nosso tempo. O Senhor, Ele nos dá dias aqui para que nós possamos lutar pela fé evangélica, pelo Evangelho. Nós não podemos estar desferindo soco no ar e gastando nosso tempo com futilidades. Nós temos que lutar pela fé evangélica, nós temos que lutar pelo reino de Deus. Então a nossa luta, irmãos, deve ser uma luta que deve levar o nosso inimigo a nocaute. Nós devemos fazer sangrar o nosso inimigo. Nós devemos fazer sangrar as almas perdidas e voltar correndo para a cura, onde há remédio, que é na igreja, no sangue de Cristo Jesus. O nosso testemunho tem que impactar as pessoas. Tem que ser um soco bem dado. Não pode ser um soco desferido no ar e perder tempo aqui com a vida. Nós devemos, irmãos, lutar como um soldado de Cristo que sabe onde atacar. E nós devemos colocar o soco bem dado para que os nossos inimigos caiam por terra e eles possam se render aos nossos pés e se render aos pés de Cristo e ouvir o testemunho do Senhor Jesus Cristo através da nossa vida. Então, nós não devemos perder tempo aqui. E nós devemos trazer isso à nossa memória. O apóstolo Paulo diz isso, a nossa vida é uma luta, nós somos chamados soldados de Cristo, como nós vimos no sermão passado, em 1 Samuel capítulo 17, através da vida de Davi. Nós somos chamados para lutar contra gigantes nesta vida. E nós não podemos, irmão, desferir socos no ar, como quem não sabe lutar, alguém que ainda está aprendendo. Irmãos, o mundo, ele vem para massacrar e para destruir a igreja. Então nós não podemos errar. Nós devemos ser certeiros com o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, nós devemos então olhar, irmãos, aquilo que a palavra de Deus requer para nós, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a criação e no nosso relacionamento com o nosso semelhante. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que desde a criação, desde que Deus criou o homem, Ele, irmãos, o abençoou e já deu então ordens para ele, para a vivência dele aqui nesta terra. Deu para Adão e também para todos os seus filhos. E nesta manhã então nós vimos, capítulo de número 1, verso de número 26, que Deus, Ele criou o homem, Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e esse Deus amado, bendito, poderoso, Ele criou então o homem para ser o seu vice-regente aqui na terra. Ele exerce então, nós exercemos aqui domínio sobre essa terra,
pela ordenança de Deus. Veja aí comigo, por favor, verso de número 28, vai dizer, e Deus abençoou. Perceba aqui que Deus conversou com o homem, aqui é uma conversa de Deus com nossos pais, Adão e Eva. Vai dizer aqui que Deus conversando com eles, não sabemos se naquela viração do dia, sabemos que Deus andava ali no jardim, vai dizer que ele os abençoou. E aqui, nessa bênção, logo em seguida, ele vai dar ordens. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, os mandatos. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. E Deus vai dizer, sede fecundos e multiplicai-vos. Aqui está, então, o mandato social. A sociedade seria gerada deste primeiro casal. E eles deveriam, então, criar essas leis sociais que regeriam a humanidade. E ele vai continuar dizendo, irmãos, então, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. E aqui está o mandato cultural, que é justamente para poder, irmãos, subjugar, governar, tudo que existe no céu e na terra e no mar, tudo foi dado à mão dos homens. E aqui então está a ordenança cultural para que o homem, ele cuide, dessa terra. Nós vimos então nesta manhã o primeiro mandato, o mandato espiritual, que fala, irmãos, que nós devemos andar com Deus. Todos nós fomos criados como seres humanos, seres espirituais. Você e eu não somos igual aos animais. Nós temos almas. Os animais não têm alma. Nós não fomos criados como os animais atacados, não. Deus soprou fôlego de vida em nós. Nós somos seres espirituais. E nós devemos... Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Ele tem uma relação espiritual com o ser humano. Mesmo caídos, mesmo com a queda dos nossos pais, transgredindo a sua lei, e manchando a imagem de Deus, o pecado manchou a imagem de Deus, nós chamamos isso em teologia de imago Dei, a imagem de Deus foi manchada, nós fomos criados reflexo de Deus, é como se nós fôssemos um espelho de Deus. Quando nós olhamos o ser humano reflete a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado foi aquela pedra que quebrou e estilhaçou esse espelho. Mesmo assim, irmãos, ainda permanece uma imagem de Deus em nós. Por isso, todo ser humano, ele é religioso. Todos, independente, buscam uma religião, buscam contato com o sobrenatural, tem medo, de visagem, de espírito, tem medo das coisas espirituais, por quê? Por causa da imagem de Deus, manchada, quebrada. E é por isso que o homem distorceu a religião e inventa o hinduísmo, o budismo, as orientais, no ocidente, o cientificismo, o ateísmo. De alguma forma, o homem, ele ainda se mantém religioso e busca Deus na macumba, no espiritismo. De alguma forma, como os índios, eles adoram os animais, os seres celestes. De alguma forma, o ser humano, ele busca ter relação com Deus, mas agora, depois que caiu, ele não anda mais com Deus. Mas ele torna a criatura no lugar do Criador. E tenta se relacionar com o sobrenatural de uma maneira errada. Mas perceba que Deus, Ele, irmãos, nos restaura em Cristo Jesus pelo Evangelho, para que nós tenhamos comunhão com esse Deus. E nós vimos então que esse Deus quer que nós andemos com Ele. Nós vemos na palavra de Deus homens que andaram com Deus, eles andaram. E nós entendemos que esse mandato espiritual também é para nós. Eu e você somos ordenados a andar com Deus. Todos os dias nós podemos andar com Deus, lendo sua palavra, orando, meditando, indo para o trabalho, no ônibus, no carro, na sala de aula. Nós podemos estar ligados a Deus e andar com Deus e pedir ao Espírito Santo que dirija os nossos passos. Nós devemos andar com Deus. É isso que Deus quer
requer de nós, irmãos amados. Nós vimos isso. Mas aqui o texto prossegue, e nós vamos entrar aqui, irmãos, para o nosso benefício, né, para que nós tenhamos um testemunho impactante. Eu queria então prosseguir aqui e mostrar o segundo mandato, que é o mandato cultural. Leiam comigo, por favor, capítulo de número 1 de Gênesis. Vamos ler todos juntos? Verso de número 18, depois 15 e 16 do capítulo 2. Vamos ler? Capítulo 1, verso 28. Diz assim: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo de número 2, verso 15. Vamos ler todos juntos? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vamos orar? Senhor, por favor, estabelece as tuas verdades para a nossa vida e nos ajuda, Senhor, por favor, orientados pelo teu Espírito Santo e pela verdade da tua palavra, Senhor. Iniciar o semestre nos conduzindo de uma maneira íntegra, temente ao Senhor, nos relacionando com o céu, com a terra e com o nosso semelhante, conforme o Senhor deseja. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O mandato cultural, irmão, se chama cultural porque vem de cultivo, vem de lavrar a terra, vem de cultivar o solo. Por isso, mandato cultural. Na teologia reformada, essa relação é chamada assim porque o homem é chamado para impactar com a sua vida a criação. Então percebam, enquanto o mandato espiritual mostra a nossa relação com o céu, o mandato cultural mostra, a nossa relação com a criação. O mandato espiritual aponta para o céu, o mandato cultural aponta para a terra, para baixo. E Deus então ordena que o homem criado, o ser humano, ele cuide, ele cultive, ele guarde o jardim. Percebam que no capítulo de número 2, quando Deus, irmãos, forma o homem, ele forma o homem e coloca esse homem num lugar especial. Olhem comigo, por favor, capítulo de número 2, vai dizer aí, verso de número 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então isso daqui é óbvio. Eu quero que você entenda que nos primeiros dias da criação não havia chuva. Possivelmente a chuva ela só veio a cair lá em Gênesis, capítulo de número 6, a partir do capítulo de número 6, com o dilúvio. Antes não havia chuva na terra. Por quê? Diz aqui o texto, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, Deus colocou isso para registrar aqui que havia somente uma neblina. O motivo é que não havia fruto, não havia terra lavrada pelo homem, não havia terra plantada, então não precisava de chuva. O que havia era aquilo que Deus havia estabelecido, árvores frutíferas, e o homem, então, parece que a primeira dieta humana, ela era vegetariana, ele comia disto. Depois, o homem, depois da queda, capítulo 3, ele teve que lavrar o solo. Mas o texto continua dizendo, então formou o Senhor Deus ao homem, verso 7, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e saía um rio do Éden, que ao regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. E aí você vai então ter aqui a descrição desses rios. 2 nós não conhecemos, 2 é muito conhecido, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Os estudiosos, irmãos do Antigo Testamento, eles vão estabelecer o jardim do Éden
possivelmente ali na área da Armênia, é onde saem esses braços de rio. E esse local, irmãos, era um grande local. Era um grande jardim. Mas no meio dessa terra que Deus criou, ele então centralizou no meio dessa terra um jardim chamado Éden, no qual o homem tinha que guardar e cultivar. Aqui está o princípio, se você ler, observe comigo, por favor, verso de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Percebam que a função do homem era, em primeiro lugar, irmãos, cultivar. Então, isso demonstra aqui o aspecto, irmãos, tecnológico. O homem tinha que cultivar. Então, tire da sua mente, né, o homem pré-histórico, uga-uga, né, que cavava com a mão. Não. Irmãos, desde o princípio, Deus deu muita sabedoria ao homem, tecnologia para poder cultivar o jardim. E aqui também está o princípio ecológico. Se você ver aqui, né, você vai perceber que ele diz cultivar e guardar. A relação que nós deveríamos ter com a criação era uma relação não somente de desenvolvimento científico, né, de desenvolvimento deste mundo, onde Deus colocou no jardim, mas também, irmãos, da cultura, da conservação, da preservação, porque tudo aqui neste mundo, né, nós sabemos disso, são elementos que se acabam. São elementos que não são renováveis e que um dia vão se acabar. Então o homem aqui, ele recebe de Deus esse princípio ecológico de não somente desenvolver a terra, mas também de guardá-la. Aqui é o princípio ecológico. E nós vamos perceber isso, meus amados irmãos, que o homem é chamado, né, para poder desenvolver este mundo, né, é tão tal que esse mundo ele começa no jardim e nós vamos perceber que esse mundo ele vai acabar numa cidade. Lá em Apocalipse, capítulo de número 21, verso 2, nós vamos ver isso, né, que esse mundo vai acabar numa cidade. A cidade celestial. Então percebam que Deus, irmãos, ele coloca, né, nas mãos do homem um poder de desenvolvimento e de guardar e de cuidar aquilo que ele criou. Agora, como é que esse mandato cultural fica depois da queda? Como é que ele fica? Irmãos, nós vamos perceber, capítulo de número 3, leiam comigo, por favor, que o mandato cultural, depois da queda, ele vai ficar mais lento e mais dificultoso. Mas esse mandato cultural, ele permanece. Abram comigo, por favor, capítulo de número 3, verso de número 17. Vamos ler todos juntos? E Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Com a queda, irmãos, dos nossos pais, um tropeço que eles fizeram, Deus agora então retira a sua benevolência, a sua bênção, e agora o homem, ele vai cultivar a terra, ele vai trabalhar com dificuldade, de uma maneira mais lenta. Ele vai comer o pão, né, como diz aí fora, né, um ditado, né? Agora Adão ele vai comer o pão que o diabo amassou. Porque ele ouviu a voz do diabo. E ele, ao invés de obedecer a Deus, ele
resolveu desobedecer ao Senhor. E a partir desse momento, todos nós, filhos de Adão caídos, nós vamos comer o pão que o diabo amassou. E toda a dificuldade que nós temos, irmãos, para manter a nossa casa e ter o nosso sustento, e o desenvolvimento da cultura, né, das artes, da música, toda a cultura humana, agora ela é caída, ela é degradada pelo pecado. Percebam que tudo vai ficar mais dificultoso, mas Deus, pela sua graça, ainda vai conceder ao homem desenvolvimento tecnológico. Olhem comigo, por favor, capítulo de número 4. Você vai perceber isso. Os filhos de Caim e seus netos, irmãos, eles eram peritos e artífices, né, no ferro, em tratar com o ferro, com a música e com a agropecuária. Se você olhar aqui no capítulo de número 4, você vai ver isso, né, vai se aperceber disso, vai dizer assim, eu quero ler com vocês. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Percebam que ele sai de um jardim e eles vão formar uma cidade com pouco tempo. Como é isso? Irmãos, aqui está o mandato cultural, o desenvolvimento da sociedade humana. Logo depois de sair do jardim, ele já cria uma cidade. Continua aí o texto. Verso de número 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha só, eles começaram aqui a agropecuária. Esse é o pai da agropecuária, o rei do gado, Jabal. E vai continuar aí. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Desenvolvimento nas artes musicais. Esses homens eram exímios tocadores, fizeram instrumentos. Como assim? Eles saíram da floresta, Tarzan, e agora já estão na cidade fazendo criação de gado e fazendo instrumentos musicais, harpa e flauta. O que é isso? Irmãos, isso é o mandato cultural. Deus dando dons e talentos para o homem se desenvolver. E continua aí. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Percebam, meus amados irmãos, que mesmo com a dificuldade, com a lentidão, o desenvolvimento cultural continuou. Logo aqui nas primeiras páginas de Gênesis, o mundo caído em pecado, ele se tornou, irmãos, de um jardim, uma cidade. Pessoas peritas, artífices. Imagine o mundo sem pecado, como seria? Imagine, irmãos, a sociedade nossa hoje, como seria avançadíssima, se não fosse a queda, a degradação moral, espiritual do ser humano. Irmãos, o decreto, o mandato, o relacionamento cultural, irmãos, ele ainda está vigente nos dias de hoje. Desde aqueles dias. Claro que nós sabemos, como diz o apóstolo Paulo, que o desenvolvimento cultural do homem não é maior por causa da futilidade do pecado. O pecado traz futilidade, irmãos, para o ser humano. O ser humano, ao invés de procurar, né, as grandezas, as coisas melhores, ele procura futilidade. E a degradação vai ocorrendo em todas as áreas com o passar do tempo. Na música, que era para ser linda, e você ouviu uma orquestra, hoje, nos morros do Rio de Janeiro, você ouve o funk carioca, falando da degradação da mulher, né? E você vê então, irmãos, o pecado, a futilidade, degradando o ser humano. E você percebe então, que se não fosse o pecado, o mundo seria, né, muito mais avançado do que nós vemos hoje. Portanto, o mandato cultural ainda continua. O mundo que começou no jardim vai terminar numa cidade, como eu disse para você.
né? E a pergunta é, irmãos, como nós podemos obedecer a Deus e o seu mandato cultural? Como é que nós crentes hoje obedecemos a Deus no mandato cultural hoje? Como é que nós fazemos? Eu quero, irmãos, trazer aqui 3 pontos para você anotar e guardar isso na sua mente. Em primeiro lugar, Deus ele quer que você se relacione com a criação. E Deus, irmãos, ele vocaciona você com uma profissão. Saiba que todo ser humano, ele já nasce com uma profissão definida, com uma vocação definida. Claro que com o passar do tempo e com a maturidade, com a escolaridade, você vai descobrindo a sua vocação. Mas fato é que todos nós somos chamados para desenvolver a cultura, irmãos, e dar o máximo para desenvolver a nossa vocação. E eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que não há diferenciação entre trabalhos. Não há diferenciação entre trabalhos. Todo trabalho, irmãos, é trabalho para a glória de Deus. Quando Deus colocou Adão no jardim, ele disse: trabalhe, cultive. E ele não estava aqui menosprezando, irmãos, o trabalho de Adão, de cultivar a terra. Todo trabalho é santo. Seja de um gari, seja de um doutor no escritório, não interessa. A sociedade, ela faz diferenciação de trabalhos, mas todo trabalho é para o desenvolvimento da sociedade, para a melhora da sociedade. E como cristãos, irmãos, e bíblicos, nós devemos então valorizar cada vocação. Eu queria, que você percebesse que a teologia católica romana, ela faz uma distinção clara entre vocação santa e vocação profana. Para os católicos, irmãos, é mais sagrado você deixar tudo e ir para um monastério ou ir para um seminário e se consagrar e servir a Deus. Desde a idade medieval, eles pregam isso. Que todos aqueles que querem servir a Deus de uma maneira melhor, deveriam deixar a sua vida secular e ir para um monastério. Reis, rainhas, príncipes, eles abandonavam tudo por causa dessa teologia e se enclausuravam no monastério. Quando a reforma protestante veio, Lutero, irmãos, ele redescobriu o sentido de vocação e ele disse: toda vocação é sagrada. Não há nenhuma vocação que seja menor ou inferior do que a outra. Um puritano chamado William Tyndale falou: há diferença entre lavar louça e pregar a palavra de Deus, mas no tocante a agradar a Deus, não há nenhuma diferença. Quero falar para você que é uma simples dona de casa, e você acha, que ser dona de casa não é um trabalho. Tire isso da sua mente. Todo trabalho no mundo, irmãos, limpar um quintal, limpar uma casa, limpar uma louça, é um trabalho, porque você está no mundo de Deus. E Deus colocou você no mundo para trabalhar, e é o mesmo trabalho aos olhos de Deus. Sendo você uma dona de casa, ou sendo você um juiz, um desembargador ou qualquer outra coisa. Aos olhos de Deus não há diferenciação de trabalho. E eu queria frisar isso para você, porque Deus, irmãos, delegou ao homem o cuidado com o mundo. Então, quando você está cuidando das suas coisas, quando você está cuidando da sua casa, quando você está lavando uma louça, saiba disso. Você está fazendo isso para o bem da sua família e para o bem da sociedade e para a glória de Deus. Não há diferenciação nisso. Conta-se a história de uma empregada, que ela, ao varrer a casa, ela, irmãos, trazia isso à memória.
quando ela varria a casa, né, ela orava e dizia: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor varreu, né, os meus pecados na cruz do Calvário. Quando ela fazia um suco, né, e ela mexia o suco, e ela olhava para o suco, ela orava e dizia: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor derramou o seu sangue e me lavou pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Tudo, irmãos, que nós fazemos na nossa vida, nas coisas mais simples, o mais simples trabalho, escovar um dente, tudo é para a glória de Deus, porque tudo pertence a Deus. Tudo é trabalho para Deus. Você tem que entender isso. Entenda isso. Não menospreze um gari, não menospreze uma serviçal, uma empregada doméstica. Não é um trabalho menor. Aos olhos de Deus, é um trabalho para a glória dele. Eu queria que você entendesse isso. Tirasse essa concepção católica da sua mente. Tudo é para o bem da sociedade. Segundo lugar, o mandato cultural hoje também nos ensina, irmãos, que não há separação entre vida com Deus e vida profissional. Há pessoas que parece que viram uma chave quando sai da igreja e vive uma vida totalmente diferente no ambiente de trabalho. Elas moldam a sua vida conforme, irmãos, o ambiente estabelecido de trabalho. Se as pessoas são corruptas, eu vou me tornar um corrupto. Se o mecanismo é assim, eu vou agir conforme o mecanismo. Irmãos amados, para Deus, não há diferenciação entre vida na igreja e vida profissional. Toda a nossa vida, irmãos, é vida para Deus. Nós estamos vivendo para Deus aqui, fazendo esse trabalho espiritual, e nós estamos vivendo também de maneira espiritual e consagrada, quando você, lá como professor, ensina seus alunos, quando você, como um médico, atende os seus pacientes, quando você, como advogado, atende também, né, aqueles que vão se consultar com você, você tem que entender que todo o trabalho é consagrado para Deus. E se você vira a chavinha e muda, né, a sua maneira de se conduzir conforme o sistema, você não está cumprindo, irmãos, e não está servindo de exemplo de justiça e impactando as pessoas com a sua vida cristã, se você, na sua vida profissional, age completamente diferente. É completamente diferente, irmãos, nós vivermos na nossa vida profissional e as pessoas notarem que nós somos crentes. Que nós agimos com justiça por causa do Evangelho de Cristo Jesus em nossa vida. Quando o advogado vai advogar, ele tem que advogar e advogar, irmãos, de uma maneira certa, correta. Ele não pode estar tirando dinheiro daquele, né, que está se consultando porque não sabe das leis. O médico, ele deve consultar e consultar da melhor forma. Porque, irmãos, se ele prescreve um remédio errado para a pessoa voltar de novo ao consultório, isso não é justo. E diante dos olhos de Deus, irmãos, isso vai ser punido. Nós, como crentes, devemos nos conduzir de uma maneira reta, temente ao Senhor na nossa vida e no nosso trabalho. Nós somos crentes na igreja e também nós devemos ser crentes no nosso trabalho. John Milton, puritano, ele dizia, irmãos, que nós devemos consertar nas nossas vocações as ruínas deixadas pelos nossos primeiros pais. Onde Deus nos coloca, nós devemos consertar as ruínas. Nós devemos estabelecer os marcos de justiça se nós somos crentes. Não podemos virar a chave. Se você quer se relacionar com esta criação que Deus lhe deu, né, nessa sociedade, melhorar a sociedade, então você tem que ser para Deus o que você é na igreja, lá no seu ambiente de estudo e de trabalho. Segundo lugar, me perdoe, em terceiro lugar, irmãos, para finalizar, o trabalho do servo de Deus sempre deve ser
o melhor. Nossa teologia deve impactar, irmãos, nossa conduta, nosso comportamento. A nossa teologia deve impactar o nosso trabalho. Portanto, sempre faça o melhor na sua vocação. Esse é o entendimento bíblico. E esse foi o grande catalisador que os reformadores descobriram, irmãos, sobre trabalho, que desenvolveu as sociedades cristãs protestantes em detrimento das sociedades católicas. As sociedades protestantes da Reforma Protestante fizeram com que os países de primeiro mundo fossem os países, protestantes, de cunho reformado. Porque os pastores, eles pregavam isso. Deus disse para Adão: trabalhe, que do suor do seu rosto coma o seu pão. Então o lema dos puritanos era: trabalhe muito, trabalhe muito. Irmãos, Deus não criou Adão para ser um desocupado. Adão foi criado, irmãos, para cultivar e guardar um jardim inteiro. Imagine isso. O mundo da época estava nas mãos de Adão. E ele deveria sempre fazer o melhor, porque ele estaria fazendo para Deus. Esse entendimento impactou Lutero. Se você viu o filme da vida de Lutero, você vai ver isso. Tem uma parte que ele se sacrificava tanto para poder limpar o chão. E a parte que ele limpava brilhava mais do que a do outro que limpou, porque o entendimento dele era que ele fazia isso para a glória de Deus. Ele tinha que fazer o máximo. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Efésios, irmãos, capítulo de número 5, ele vai dizer que os servos não devem servir sob vigilância. Querem comprovar isso? Abram comigo, por favor. Vamos ver isso. Efésios, capítulo de número 6, me perdoe. Olhem só aqui o evangelho, como deve impactar a nossa vida. Aqui está o mandato, irmãos, cultural. Veja só comigo, por favor. Capítulo 6, verso 5, diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Verso 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Percebam, irmãos amados, que a concepção bíblica é que nós devemos fazer sempre o melhor, porque ao fazer o melhor, você vai receber a recompensa de Deus, porque esse é um mandato cultural. Na sua vocação você deve servir com o melhor que você tem, com o suor do seu rosto, até escorrer sangue. Você deve fazer o melhor, porque fazendo o melhor você está cumprindo a ordenança de Deus, desenvolvendo a sua vocação, uma sociedade, gerando riqueza para o seu país e para a sua família. Você deve se desgastar fazendo o melhor. Claro que a concepção, irmãos, caída não é essa. A concepção caída, e essa que impacta a nossa vida, isso é maligno, diz que nós devemos, irmãos, trabalhar pouco e tentar sempre ganhar muito. E é nessa concepção que muitos vão enveredar por uma vida corrupta e ganhar a vida de uma maneira relaxada, que não agrada a Deus, e sempre tentando ganhar vantagem em cima dos outros. Isso não agrada a Deus. Deus, irmãos, nos criou para trabalhar e desenvolver ao máximo a nossa vocação. Por isso, as sociedades, irmãos, animistas, aquelas que adoram os animais, elas não conseguiram desenvolver a ciência, porque eles sacralizavam os animais.
Então não tinha por que estudar a natureza. Os hinduístas, irmãos, as sociedades hinduístas, elas ensinam, né, que a matéria é ilusão. E se a matéria é ilusão e a vida aqui física não é real, então isso aqui não dá base também para o desenvolvimento da ciência. As sociedades agnósticas, né, o agnosticismo ensinava que a matéria era má e que o espírito era bom. E o agnosticismo, irmãos, que os apóstolos combatem, João vai combater nas suas cartas, né, não podia ser a base para o desenvolvimento da ciência, porque eles diziam que a matéria era má. Só o espírito era bom. Perceba então que foi o cristianismo que foi, irmãos, o grande catalisador do desenvolvimento humano, porque todos nós cremos que Deus criou um mundo físico bom para o desenvolvimento da cultura, das ciências e das artes. E foi a religião judaico-cristã que entendeu a ordem de dominar e sujeitar a terra, que tem levado o mandato cultural ao seu entendimento máximo. Máximo. E eu queria então dizer para você, se Deus colocou você numa vocação, desenvolva-se ao máximo. Eu queria dar uma palavra para os jovens. Às vezes, nós encontramos jovens perdidos, jovens que não sabem qual é a sua vocação, não sabem o que fazer da vida. Eu queria dizer para você, Deus, meu amado irmão, minha irmã, Ele criou você com um chamado. Ore a Deus e peça a Ele para que você entenda qual é o seu chamado. E à medida, então, que você faz uma faculdade, desenvolva-se ao máximo. Não pare somente na graduação. A graduação é para aqueles, irmãos, que vão ser a mão de obra da engrenagem. Vá mais à frente, faça um mestrado, um doutorado. Isso é para uma classe pequena e exclusiva de pessoas. Desenvolva ao máximo a sua vocação. Não pare, não tenha uma mentalidade mesquinha, pequena e dizer, tá bom, um salário mínimo. Irmãos, Deus, Ele diz, trabalhe. Então, vocês que são jovens, enquanto Deus lhe dá saúde, você está vivendo uma vida solteira, desenvolva ao máximo a sua vocação. Porque o princípio é esse, quem estuda mais, ganha mais. Quem estuda pouco, ganha pouco. E se Deus lhe dá vigor, e se Deus lhe dá saúde, então vá em frente na sua vocação. E você na sua vocação vai ajudar no desenvolvimento da sociedade, com artigos científicos e com a sua conduta cristã impactando pessoas que vão ladear você, irmãos, aonde você estiver. Então, tenha sempre essa mentalidade. Deus, Ele quer que eu cumpra o mandato cultural e cresça na minha vocação. É isso que Deus espera de nós. Enquanto que o ensino, irmãos, mundano é esse, né, a pessoa nem entrou na faculdade, já está pensando na aposentadoria. Né, a mentalidade, todos já pensam, né, na aposentadoria, quando não vão mais trabalhar. Irmãos amados, o trabalho, ele dignifica a pessoa. O trabalho, ele traz honra para a pessoa. E eu queria que você percebesse isso. E eu queria falar com você também, né, que já está há alguns anos trabalhando, né, e quem sabe já chegando próximo da aposentadoria. Irmãos amados, continue se esmerando na sua profissão, na sua vocação. E colha os lauréus, né, quando você puder se aposentar. Mas saiba de uma coisa, né, nunca pare,
há uma pesquisa, irmãos amados, nos Estados Unidos, que aqueles que se aposentam, né, via de regra, eles morrem, irmãos, mais cedo, porque não tem perspectiva de vida, e a maioria morre em 3 anos. 3 anos. Então eu queria que você percebesse disso. Trabalhe com afinco, trabalhe na sua família, na sua casa, na sociedade. Esse é um mandato cultural, é dificultoso, é lento. Mas Deus, irmãos, vai dizer aqui o texto. Se você, verso de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer: certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Se aposentou, então agora, trabalhe, para ser um bom vizinho. Quem sabe, para você agora, tendo mais tempo, visitar os hospitais, fazer oração pelos presos, tenha perspectiva de vida depois da aposentadoria. Não pare. Faça alguma coisa para a melhoria da rua da sua casa. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos trabalhar, até que nós vamos ser chamados e voltaremos ao pó. Então, não tenha uma vivência fútil, sem fazer nada, assistindo o dia inteiro novela em casa, depois da aposentadoria. Não tenha uma existência fútil. Use os dons e os talentos que Deus lhe deu de uma maneira a honrar o seu reino. Quem sabe, evangelizando mais. Agora, depois de aposentado, você vai ter mais tempo para evangelizar, entregar folheto, entrar no ônibus, passa o dia inteiro no ônibus entregando folheto, evangelizando, fazendo alguma coisa para a glória de Deus. Então, trabalhe para Deus, porque a nossa vida, irmãos, é essa. E esse é o cumprimento do mandato cultural, da nossa relação com este mundo. Até o fim das nossas vidas, nós devemos cultivar e guardar o jardim. Para finalizar, então, em último lugar, eu quero então mostrar aqui que desde a criação, Deus então nos chamou para nos relacionar com o céu, nos relacionar com a terra e nos relacionar com o nosso semelhante. Mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. Abra comigo, por favor, vamos finalizar. Nesta noite, irmãos amados, desculpe se eu estou sendo aqui um pouquinho extensivo. Vocês me aguentam um pouquinho mais? Dá para me ouvir? Estão muito cansados? Querem que eu pare por aqui? Posso prosseguir? Vamos finalizar então? Me ature mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu sei que o pastor fala muito, mas como eu disse, irmãos, nós não podemos dar soco no ar, nós temos que dar um soco certeiro, nós temos que ser vitoriosos na vida cristã, nós temos que nos cansar, e a vida cristã é uma repetição, e é cansativo repetição, mas é assim que a palavra de Deus entra e faz guarida e faz morada na nossa vida. Vamos então finalizar. Quero ler junto com vocês o mandato então social. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 1, verso 28. Vamos ler todos juntos? E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Agora vamos ver, agora com a lupa, com um binóculo, aumentando. Vamos ver aqui então, capítulo de número 2, versos de número 23 e 24. Vamos ler? Todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está aquilo que é chamado de mandato social. O mandato social, irmãos, tem a ver com a união do homem e da mulher. Se você olhar no capítulo de número 2, a partir do verso de número 18,
Deus, irmãos, vai dizer aqui algo que não é bom. E o que não é bom? Verso de número 18, vamos ler. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Essa expressão é a primeira vez que essa expressão acontece aqui, irmãos, durante todo o relato da criação. Durante todo o capítulo 1, você vai ver Deus dizendo: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E outra vez, e viu Deus que era bom. E aqui no capítulo de número 2, nós vamos perceber que Deus viu uma coisa. E essa coisa era que o homem estava só. Irmãos amados, Deus, Ele é um Deus trino. Ele se revela em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, irmãos, é uma sociedade, uma pequena sociedade, né? Trina. Ele é uma pequena comunidade. Deus poderia muito bem ter criado o homem. Irmãos, tem um grito aí de uma menininha, mas releve, tá? Ela está querendo dar um glória, um aleluia aí, né? Tenha paciência com ela. Mas vamos lá. Deus, irmãos, Ele poderia ter criado o homem reproduzindo. Deus poderia ter criado o homem, Adão, com um órgão reprodutor. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, então Deus poderia criar o homem para ser reprodutor. Mas Deus, Ele não faz isso. Deus cria o homem, macho, e cria a mulher, fêmea, diz a palavra de Deus. E aqui está o reflexo de Deus, né, no homem, na liderança masculina, e está o reflexo da mulher, reflexo de Deus na mulher, na sensibilidade feminina. Tanto macho quanto fêmea, eles refletem a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E essa, irmãos, junção do homem e da mulher vai criar então a sociedade. Por isso Deus diz, né, aqui no capítulo de número 1, sede fecundos. Deus criou o homem e a mulher fecundos, eles não eram estéreis. Deus criou fecundos e deu poder para eles se multiplicar. O mandato social fala, irmãos, contrário, né, à vida solitária, à vida, irmãos, nômade, sozinho. Deus, irmãos, Ele é contrário a isso. Deus, Ele criou o homem para ter uma companheira ajudadora na sua existência. Deus criou, né, o ser humano para ser completo com uma outra pessoa. Ele não é completo sozinho. Deus viu que o homem não estava bem sendo só. Agora, como é que fica esse mandato, irmãos, depois da queda? Eu queria que você percebesse que esse mandato social, ele continua. Mas esse mandato social, ele vai se tornar doloroso. Abra comigo para Gênesis capítulo de número 3, verso 16. Vamos ler juntos? Leiamos. E disse a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aquilo que era para ser bom, uma sociedade, irmãos, que se multiplicaria e cresceria, viriam filhos, né, de uma maneira feliz, amável. Agora tudo isso acontece em meio a dores. Uma geração viria depois de Adão e Eva, né, que viria já sofrendo dores. Já viria, irmãos, vindo com muito sofrimento. E isso marca desde o início a vida humana. Nós já nascemos trazendo sofrimento e trazemos sofrimento para essa terra. E os seres humanos caídos, maculados nas suas volições, nos seus sentimentos,
Nós vamos ver, então, nascem filhos rebeldes, filhos maus, filhos duros de coração, trazendo sofrimento aos seus pais. E o mandato social, ele é quebrado. E a sociedade, ela é destruída por filhos ruins, caídos. Mas nossos filhos não são anjinhos? Não são. Isso é engano. Nossos filhos, eles são caídos e maculados no pecado. E nós vamos ver, irmãos, que logo no início aqui de Gênesis, acontece o primeiro fratricídio. Você sabe o que é um fratricídio? A morte de um irmão pelas mãos do próprio irmão. Caim mata Abel. Você já imaginou isso? Eu só tenho um irmão, e esse irmão diz: hoje eu vou tirar a tua vida. Corre. Já pensou isso, irmãos? E essa é a geração que é nascida e que nasce. E nós vamos perceber então que a família de Caim, depois que ele é expulso, irmãos, da convivência familiar de Adão e Eva, ele vai embora. Caim, ele vai embora da família de Adão e Eva. Você vai perceber que essa síndrome de Caim, ela acontece, irmãos, hoje nas grandes cidades. Filhos que saem de casa, vão embora, deixam sua família procurando oportunidades, reproduzem essa síndrome de Caim, nunca mais voltam para casa, não dão notícias, vivem uma vida solitária. E nós vamos ver essa síndrome se repetindo nas cidades urbanas, cada vez mais a síndrome de Caim. Filhos que abandonam suas famílias, abandonam seus parentescos, nunca mais voltam, nunca mais procuram. Seus filhos não têm relação com seus parentes. Cada vez mais isso é comum na sociedade hoje. E nós vamos ver isso se repetir, porque Caim foi expulso da sua família. E assim, irmãos, acontece desavenças, pessoas indo embora, vão embora, quebram seus laços familiares, nunca mais voltam. E você vai ver então que a descendência de Caim, ela vai legar à terra uma família completamente desestruturada. Olhem comigo, irmãos, por favor. Capítulo de número 4. Você vai ver isso aí. Vamos ver, por favor. Você vai ver aqui. Olhem comigo. Por favor. Verso de número 23. Vamos ler, capítulo 4, verso 23. E disse Lameque às suas esposas. O quê? Esposas? Não, eu acho que eu estou lendo errado. Deus disse que era para o homem se casar com uma mulher e abandonar seu pai e sua mãe, cortar os laços, formar uma família e se tornar os dois uma só carne. Mas aqui o que está acontecendo? Lameque, irmãos, ele cria aqui a poligamia. O homem se relacionando e tendo mais de uma mulher, mais de um casamento, sendo adúltero. Perceba aqui então, irmãos, os filhos de Caim, destruindo o princípio que Deus criou, que era a monogamia. E o homem se casando mais de uma vez. Ele vai aqui dizer às suas esposas. E percebam que esse homem, ele não é somente poligâmico, ele é um assassino. Vai dizer aí: Ada e Zila, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Se Caim matou Abel, seu irmão, vejam só, irmãos, aqui a descendência de Caim, eles eram assassinos. Percebam que a descendência de Caim, a descendência da serpente, a descendência do diabo, irmãos, gera filhos confrontadores, homens contenciosos, homens que não têm diálogo, homens que você não consegue, irmãos, resolver seus problemas com eles. Os ímpios são assim, eles são perversos, eles não têm conversa com eles. Você vai para resolver, eles vão para lhe matar, eles vão para lhe destruir.
Se você toma dinheiro emprestado para eles, não dá, eles mandam lhe matar. Eles são assim, eles são assassinos. E eles mandam matar você para ficar com a sua mulher, com seus filhos. Eles destroem tudo para tomar seu patrimônio. Essa, irmãos, é o legado que Caim, ele legou para a sociedade caída depois do Jardim do Éden. E nós vivemos assim, irmãos. Nós convivemos com essa sociedade. Uma sociedade caída. Por detrás de uma vida solitária, irmãos, está o diabo, querendo fazer com que as pessoas, hoje não se casem mais, vivam uma vida sozinha, de curtição. Essa é a vida estabelecida para hoje, essa é a verdade por trás das filosofias hoje de vida solitária, de ideologia de gêneros, cada um mudando seu gênero, porque aí não se reproduz mais, não se tem filhos, e quando se tem filhos, adotam filhos, e aí cria-se famílias completamente desestruturadas, sem papel de pai, sem papel de mãe, sem papel de filho, destruindo o mandato social, porque o diabo não está, irmãos, brincando, ele quer destruir a ordem divina, de crescer, de se multiplicar, de espalhar a glória de Deus pela terra, a imagem de Deus na terra. É isso que o diabo está fazendo. Quando você liga a sua televisão e vê o Fantástico passando essas matérias, é essa filosofia diabólica que ele quer implantar. Simplesmente isso. Quando um governo faz leis para poder liberar cartilhas para os nossos filhos aprender sobre sexologia na infância, filosofia diabólica, maligna, que quer destruir a ordem de Deus, de criar uma sociedade, irmãos, estruturada. Eles querem desestruturar a sociedade. Como é que nós aplicamos, então, o mandato social para hoje? Quero finalizar dizendo, em primeiro lugar, aprenda que Deus nos criou para viver em sociedade. Nós devemos ser contrários, irmãos, à síndrome de Caim, de uma vida solitária. Nós devemos ser contra isso. Claro que nós sabemos que Deus permite que pessoas vivam solteiras. Não é uma maldição viver solteiro, não. Viver solteiro pode ser uma bênção. O apóstolo Paulo diz, olha, eu quero que vocês fiquem como eu. Porque os solteiros, eles podem trabalhar mais para a glória de Deus. Você não se ocupa tanto com família. Você não sabe, não vai saber, o que é acordar mais cedo no domingo para arrumar 2, 3 filhos para ir para a igreja. Você é solteiro. Então você tem mais liberdade para servir ao Senhor e servir à igreja. Mas o solteiro, ele tem que viver em sociedade e para o bem da sociedade. Não para destruir a sociedade e implantar uma vida solitária, dizendo que isso é o normal. Não. Deus criou para vivermos em sociedade e desenvolver essa sociedade. É na sociedade que nós encontramos, irmãos, o ideal de comunidade, de fraternidade. É em sociedade que nós vivemos assim. E nós devemos, então, ajudar para que isso haja em nosso meio. Segundo lugar, abrace o ideal de família e ter filhos. Esse é o mandato social. Família. Fala sobre a nossa relação de multiplicar e crescer. Então, se você tem desejo de casar, case, abrace a família e tenha filhos. É isso que Deus ordena no mandato social. É a ordem. Deus criou macho e fêmea e criou para serem fecundos e para gerarem filhos para a glória dele, para serem servos de Deus, para que haja uma outra geração que leve o nome de Deus adiante, para que sejam missionários, presbíteros, pastores, professores de escola dominical. Esse é o cumprimento, irmãos, do mandato social, ter família. Abrace esse ideal e lute por isso numa sociedade
em que cada vez mais o ideal de família é destruído. E nós podemos então dizer: Deus diz, é assim, queira você ou não. Esse é o ideal de Deus. O diabo não vai destruir a família, porque Deus criou a instituição, o núcleo da sociedade, que é em família. Em terceiro lugar, irmãos, nós obedecemos o mandato social de Deus quando nós somos um bom pai, uma boa mãe, e nós damos exemplo de filhos tementes a Deus para o mundo caído, onde os papéis foram perdidos. Então, quando você mostra temor a Deus no seu papel como pai, como mãe, como filho, filha, você está sendo um exemplo para o mundo. Engraçado, irmãos, hoje, que os pais perderam a concepção de ser pai. Quem manda são os filhos, né? E aí nós criamos nossas filhas, quando nós vemos a raiz do pecado de Adão, nós já vamos lá e estrangulamos, para não aumentar o azedume. E aí nós dizemos para as nossas filhas: venha cá. E ela vem. E os pais ficam olhando assim: olha, ela obedece vocês, né? Os filhos de vocês não obedecem, não. Que pai banana são vocês? Que é isso? É o filho que diz: papai, vem cá? Não. Mas é essa cultura, irmãos, de inversão, de valores e de papéis que nós vivemos. E o pai não pode dizer: venha cá, meu filho. Tem que estar correndo atrás de menino. Porque o filho é quem manda. A gente mostra temor a Deus, quando nós, irmãos, mostramos do exemplo da família, o papel de pai, o papel de filhos tementes ao Senhor, e tudo se encaixando e obedecendo. E o mundo diz: oh, eles obedecem ao papai e à mamãe deles. Que coisa extraordinária. Porque, irmãos, o normal, aquilo que é normal se tornou incomum. E o comum se tornou normal, é diferente. O normal é filho obedecer ao pai e os pais amarem os filhos. Mas isso é incomum. É totalmente anormal hoje. Incomum. E nós devemos observar isso e ser exemplos para essa sociedade. Em último lugar, eu queria dizer que você obedece o mandato social hoje, quando você é um bom cidadão, cumpridor dessas suas obrigações sociais. Pague os seus impostos em dias. Não seja um enrolado. Não seja uma pessoa, um cidadão, que seja reconhecido por ser uma pessoa mais enrolada do que papel higiênico, rolo de papel higiênico. Não. Seja uma pessoa cumpridor com seus deveres, um bom cidadão, que todos possam reconhecer isso em você. Você vai estar cumprindo o mandato social de Deus para a sua vida. Quero concluir então dizendo: Deus iniciou o mundo dando à humanidade 3 mandatos. Todas as nossas relações são regidas, irmãos, por esse mandato. E esses mandatos eles vão continuar daqui até o final do mundo. Deus, Ele prevê como Ele quer, irmãos, que nós comunguemos com Ele. Deus deixou ordem para o desenvolvimento das nossas vocações e da sociedade. E como manter sadio o nosso relacionamento com o nosso semelhante, com a nossa família. E a tarefa nossa como discípulos de Cristo, espelhar e espalhar a glória da lei de Deus e do Evangelho de Cristo em nossa vida. Quero que você comece esse semestre que está iniciando, fazendo essa avaliação nesses 3 mandatos que Deus requer de nós, seres humanos, e que nós possamos melhorar, andar com Deus, andar bem
nas nossas vocações, profissões e andar melhor ainda na nossa família, né, na nossa casa. Que Deus nos abençoe nesse semestre que inicia. Que nós possamos, irmãos, ter a bênção de Deus sobre a nossa vida, nas nossas mãos, em tudo que colocarmos para fazer. Que Deus nos amadureça, que Deus nos melhore, né, nas nossas relações com o céu, com a terra e com o nosso semelhante. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor, peça a Deus força, graça, para poder cumprir o mandato espiritual, cultural e social para a sua vida. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor amado, por essa noite, Senhor. E nós podemos ouvir a Tua palavra e mais uma vez admoestar o nosso coração no poder da Tua palavra e do Teu Espírito para servir ao Senhor com alegria, com ânimo, ó Deus, porque o Senhor ordena isso. O Senhor quer que nós andemos com o Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a andar contigo. Senhor, ao levantar, ao deitar, ao comer, que o Senhor esteja conosco e nós com o Senhor. Abençoa também, ó Deus, por favor, que nós possamos ter uma boa relação em casa. Que os maridos amem suas esposas, amem, Senhor. É que nós possamos, como homens do lar, amar, acariciar, cuidar, Senhor, desta companheira, Senhor Deus, que o Senhor fez para acompanhar-nos durante essa existência aqui e melhorar, Senhor, a vida delas, Senhor, impactando elas com fé, com amor a Jesus Cristo, Senhor, como, ó Deus do céu, o nosso Senhor morreu na cruz, que nós também possamos nos sacrificar em favor das nossas esposas amadas e dos nossos filhos. Que o Senhor também abençoe, que as irmãs aqui como esposas e como mães também possam respeitar os seus maridos e se sujeitarem, Senhor, a eles em respeito à Tua palavra e amar seus filhos como a Tua palavra diz. Que o Senhor abençoe, Senhor, os filhos, ó Deus, de beijarem seus pais e de amarem, de honrarem eles, Senhor. Por favor, ó Deus, derrama o Teu Espírito para que essas relações possam impactar o mundo e saindo da igreja nós possamos ser bons cidadãos, cumpridores com a nossa palavra. E que o Senhor, por favor, ó Deus, abençoe-nos, Senhor, abençoe-nos de sermos bons discípulos de Cristo, Senhor, neste semestre que vai iniciar. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.